Olá, este é o Panorama, com reportagens que foram destaque no seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. Acompanhe temas relevantes da última semana, analisados sob um ponto de vista democrático e cidadão. No programa de hoje você vai ver atos e mobilizações realizados por diversos grupos, artistas, parlamentares, pessoas comuns, dentro e fora do país, com o mesmo sentimento de indignação diante da ameaça de golpe. Em várias capitais brasileiras foi realizado o ato nacional chamado Cena pela Democracia. No Rio de Janeiro, o mundo do samba também se organizou no movimento Sambistas Unidos contra o Golpe e pela Democracia. A mobilização aconteceu ainda em Brasília, Salvador, Belém, Fortaleza e Belo Horizonte. Dança, teatro, circo e música transformaram as ruas do centro do Rio em um grande palco. Em cena, mais um protesto pela legalidade democrática. Nós somos um país que tem que ser sério, que tem que ser amoroso, que tem que ter espírito lúdico, mas que tem que cumprir as suas leis. E é isso que a gente veio falar aqui. Artistas de todas as áreas se mobilizaram também para defender as mudanças na cultura nos últimos anos. Golpe, impeachment, significa retrocesso para a gente em todos os níveis, todas as camadas, para todo mundo. Durante o cortejo, o personagem mais famoso do circo faz questão de dizer que política é coisa séria. A gente não pode aceitar nenhum tipo de arbitrariedade e que sucumba a nossa democracia, né? Nesse momento, o cortejo dos artistas chega aos Arcos da Lapa, no centro do Rio, para se juntar ao movimento dos Sambistas Unidos pela Democracia. Entre os presentes, o passado de luta dos músicos nos anos de chumbo foi lembrado. Quem passou o que eu passei na ditadura, quase que eu morri, quase que eu fiquei preso e vi muitos companheiros, muitos amigos, pessoas morrerem. Quem passou esse momento tem medo, como eu tenho medo. Nós notamos nitidamente que é uma luta pelo poder. Ainda no Rio, a manifestação Cinema Brasileiro pela Democracia levou realizadores, artistas, produtores, técnicos e estudantes para as ruas. Imagens que traduzem um momento de luta e resistência. De uma sofisticação enorme. O cinema brasileiro foi às ruas firmar posição pela democracia. O que a gente está vendo é um golpe de grandes proporções, aliança de forças poderosíssimas, da mídia com o grande capital, de uma forma que há muito tempo nós nos vemos, para derrubar um governo constituído, um governo legal. A gente não acha que esse Congresso que está aí seja capaz de tirar uma pessoa que foi eleita democraticamente. Então é contra isso que a gente está lutando. As conquistas alcançadas pelo audiovisual nos últimos anos foram lembradas no ato. Hoje você tem uma produção importantíssima de cinema em Pernambuco, outra na Paraíba, outra no Rio Grande do Sul, em Minas, etc. E no Piauí, lugares que nunca tinham produzido cinema, ou pelo menos não nessa quantidade, nessa qualidade. Então isso é uma conquista real do governo Lula, do governo Dilma, e que isso está em risco, com certeza. A realização do ato na Central do Brasil tem uma importância simbólica. O local, tantas vezes retratado no cinema e palco de diversas lutas também fora das telas, foi o cenário escolhido para uma discussão ampla sobre a democracia. A tentativa de afastar a presidenta Dilma Rousseff é a tentativa de interromper o caminho que se traçou ao longo dos últimos anos para que houvesse mais igualdade no Brasil, para que um pouco da riqueza brasileira pudesse ser dividida entre todos os brasileiros. Na sexta-feira passada, dia 31 de março, o país lembrou os 52 anos do golpe que destituiu um governo democrático e implantou uma ditadura que perdurou durante 21 anos no nosso país. Neste ano, 31 de março, foi o dia em que um enorme contingente de brasileiros deixou claro que não admite mais um golpe no país. Foi dia de manifestações aqui e em várias partes do mundo contra o golpe na democracia brasileira. O nosso comentarista internacional, Flávio Aguiar, acompanhou o ato que aconteceu em Berlim, na Alemanha.
Muitas pessoas se reuniram em frente ao portão de Brandemburgo com muitas palavras de ordem, que iam desde fora Rede Globo, mais educação, fora Cunha, contra o racismo, palavras de ordem escritas em português, em alemão, inclusive em espanhol. Houve até o pronunciamento de um representante de movimentos argentinos a favor da legalidade no Brasil e também da democracia no nosso continente. E só queria dizer que estamos na mesma luta, no caso do Brasil pela democracia, no caso da Argentina para parar a repressão. Ficamos de boca aberta com a imprensa alemã, que na sua maioria, durante as últimas semanas, primeiro, não estava acompanhando os acontecimentos e o desenvolvimento político no Brasil, que é uma coisa muito importante. O Brasil não é tão pequeno e o Brasil joga um papel importante. É um absurdo, realmente. Você vai explicar para alemão, eles ficam assim, mas como? Se ela realmente tem ficha limpa, ou seja, e os fichas sujas é que vão julgar. Tipo assim, uma mulher que de uma índole como Dilma, entendeu? De uma presidenta como Dilma. Então, assim, por ser mulher também, entende? Tem o fato disso também, de mais fosse a primeira mulher presidente daquele país. Vamos conferir agora outras manifestações que aconteceram em outros países. Várias fotos e vídeos foram publicados na internet durante todo o dia. Em Coimbra, os moradores também se reuniram para protestar contra o golpe. Em Viena, na Áustria, manifestantes levaram cartazes em que se lia "Sem golpe, Dilma fica" e também "Fora Cunha". Na Dinamarca, mais faixas e cartazes. Em São Paulo, o ato em favor da democracia foi realizado na Praça da Sé por mais de 80 entidades sociais e teve um grande caráter simbólico. Nesta data, há 52 anos, acontecia o golpe militar. Agora, os movimentos sociais acreditam que a sociedade já percebeu que o impeachment também é uma forma de golpe. E por isso acreditam que o impeachment da presidenta Dilma não vai passar. Nós estamos diante de um golpe de outra natureza. Não um golpe com as tropas nas ruas, um golpe das Forças Armadas, do Exército, né? Em 1964, mas, digamos assim, um golpe de Estado com aparência de legalidade. Que um eventual impeachment e um governo do PMDB do Michel Temer representa um ataque aos direitos dos trabalhadores, representa um atraso, representa o negociado sobre o legislado. Hoje é um dia simbólico, 31 de março, foi o dia que, em 1964, de triste memória, os militares deram um golpe na democracia brasileira e estabeleceram um regime de retirada de direito dos trabalhadores, de perseguição aos trabalhadores. Então, infelizmente, agora em 2016, um setor da oposição brasileira querem também dar um golpe na presidenta Dilma Rousseff. A quem interessa esse impeachment? Interessa às forças conservadoras, aos empresários que querem retirar direitos trabalhistas, que eles não aceitam o que foi conquistado nos últimos 12 anos, como aumento real de salário. A esquerda, os trabalhadores, todo mundo que defende a democracia não vai deixar barato e não vai deixar que aconteça um golpe no Brasil igual aconteceu em 64. O bom é que está havendo um processo de politização muito grande da sociedade. Em vez de destilar ódio, como eles estão fazendo, nós estamos discutindo com argumentos e politizando a sociedade brasileira. Entre as milhares de pessoas que lotaram o Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, em defesa da democracia e contra o golpe, muitas nem eram nascidas em 1964. Outras, no entanto, viveram os anos de chumbo e hoje lutam pela preservação das conquistas alcançadas nos anos de liberdade. Rio de Janeiro, 1º de abril de 1964. Tropas militares marcham pela cidade e tomam o poder, fazendo o país mergulhar nas trevas de um regime ditatorial que durou 21 anos.
52 anos depois, a ameaça de um novo golpe paira sobre o Brasil. Quem viveu os anos de chumbo teme que os direitos dos brasileiros sejam novamente suprimidos. Eu vivi isso com 14 anos de idade. Foi uma coisa terrível contra o povo e a desculpa era a corrupção. Delações e delações que também levaram muita gente à prisão. Hoje a gente vê delações premiadas, é um negócio muito louco isso. As delações levaram a mortes naquela época. Aqueles que aprenderam sobre a ditadura através dos livros de história fazem coro pela manutenção das conquistas alcançadas com a redemocratização. Porque eu não quero que a minha filha ou a minha neta sofra o que a minha avó sofreu no passado. Então aqui eu estou lutando por um novo país, por um novo momento e para o golpe não acontecer. Embora nascido em 1982, em plena ainda ditadura militar, eu não tenho lembranças dessa época. Eu tenho lembrança de uma democracia, enfim, de uma liberdade que ainda precisa ser conquistada de fato, a gente precisa garanti-la plenamente, mas eu não quero que essas pessoas que aqui estão e todas as pessoas do nosso país volte para aquele sistema. O ato pró-democracia que movimentou o centro do Rio também serviu como alerta para os perigos de uma nova onda de cerceamento de liberdade caso o impeachment da presidente Dilma seja consumado. A resistência, no entanto, está nas ruas. Nós estamos na luta e a gente vai vir para a rua quantas vezes for necessário para defender o Estado democrático de direito. Tenho confiança que o povo não vai deixar ter golpe. Nós não vamos deixar. Nós vamos barrar esse golpe. Eu vejo gente aqui no palanque e na praça, gente da minha geração, que viveu o 31 de março de 64. Mas vejo, sobretudo, uma imensa juventude que não era, então, bem nascida, mas conhece a história do Brasil. Então, eu estou aqui para agradecer a vocês que me animam a acreditar que não, de novo não vai acabar. A classe artística vai ao Palácio do Planalto em apoio à presidenta Dilma e é hora de lembrar dos horrores da ditadura para que nunca mais se repitam. No próximo bloco.